Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nosso último capítulo de ciências, nós vamos encerrar o nosso conteúdo desse ano de ciências, tá certo? Nós estamos finalizando hoje com o capítulo 16. Nós vamos falar do uso dos solos, os tipos de solos, alguns tipos de solos variados, a importância do solo para a natureza, né, para nós seres humanos, e vamos ver tudo isso nesse último capítulo, tá certo? Nós vamos estudar todo o restante do capítulo 16 hoje, todo o capítulo 16, e vocês prestem bastante atenção e fiquem ligadinhos a partir da página 112, tá certo? Dessa imagem. Nós vamos começar na página 112. A importância do solo para o planeta Terra. O solo é um recurso do planeta Terra muito importante para todos nós, pois dependemos dele para conseguir alimento e abrigo. Além disso, é do solo que obtemos pedras preciosas e outros materiais. Nesse capítulo, você vai aprender mais sobre o solo e descobrir como podemos utilizá-lo a nosso favor de forma consciente e sustentável. A forma consciente e sustentável é a melhor forma para o nosso planeta Terra, para a gente não acabar com todos os recursos naturais que eles nos oferecem e para que a gente possa ter sempre aquele local para fazer plantações, para construir casas e etc, tá certo? Na página 114, nós vamos falar um pouquinho sobre o solo agrícola. O solo agrícola pode ser utilizado para diversas finalidades, por exemplo, plantação de alimentos, mineração, criação de animais. Essas atividades são importantes para o ser humano, pois a nossa vida depende delas. A gente sabe que muitos solos agrícolas são realizados as plantações daqueles campos gigantes de soja, de milho, de algodão, de feijão, de arroz, que são alimentos que são utilizados todos os dias na nossa mesa, né? Nos solos agrícolas também são criados os animais, dos quais a gente também se alimentam. Boi, vaca, porcos, galinhas, né, os franguinhos. Tudo isso a gente utiliza todos os dias na nossa refeição, no nosso dia a dia, tá bom? Nós sabemos que todos os animais que a gente consome, na maioria das vezes, são os animais que vêm da planta, do solo agrícola, né? Que eles ficam no solo agrícola, no pasto. Porém, nós temos também os peixes e os frutos do mar que não são gerados em solo, né? Eles são cultivados lá num viveiro ou são pescados diretamente do mar, tá bom? E aí vocês vão responder a primeira questão de acordo com o que a Tia explicou agora, tá certo? Agricultura sustentável e suas práticas. O que é uma agricultura sustentável? Um agricultor é o profissional que cultiva plantações e pastos. Um agricultor sabe que o solo deve ser bem tratado para se manter saudável e para que as futuras plantações consigam se desenvolver. Se as plantações e os pastos forem feitos em desgaste do solo, ele poderá ser utilizado muitas vezes. Ou seja, será mais produtivo se ele não desgastar o solo de acordo com o que ele vai plantando, né? A agricultura sustentável mantém um solo fértil, isto é, com sais minerais e os micro-organismos que favorecem o desenvolvimento das plantas. Conheça a seguir as práticas da agricultura sustentável. Proteger a vegetação natural. Aqui é o primeiro ponto da agricultura sustentável, né? A gente faz a proteção da vegetação natural. Muitos locais, eles têm aqueles campos enormes onde são plantados alguns tipos de milhos e soja. Porém, ao redor, nós conseguimos ver algumas vegetações. Por quê? Porque aquele solo ele não pode ser totalmente devastado da vegetação natural. Para fazer as plantações e pastos para os animais de criação, por exemplo, bois, carneiros e cabras, é preciso retirar a vegetação natural da área e modificar o solo. No entanto, para que essas atividades sejam sustentáveis, o agricultor deve deixar parte da vegetação natural próxima à área modificada. Ao manter uma parte da vegetação nativa da área modificada, os animais silvestres continuarão tendo lugar para viver. Se todas as fazendas fizessem isso, os animais poderão passar de uma área do mato ou floresta para outra e assim continuar a viver bem, mesmo cercados de pastos e plantações. Aqui no livro de vocês nós podemos ver as plantações, que são essas áreas aqui em verde claro,
E aqui são a vegetação natural, onde ele não desmatou, onde ele não retirou a vegetação natural para os bichinhos viverem, tá certo? Agora você vai responder a primeira questão da página 115, tá bom? E a segunda questão da página 116. Nós vamos iniciar agora na página 117, na diversificação das plantações. O que é diversificar? É colocar vários tipos de alimentos, né? No caso aqui da plantação, nós vamos colocar vários tipos de coisas na plantação. Quando uma plantação é grande, de um único tipo de planta, o solo pode se desgastar e deixar de ser fértil. Isso acontece porque quando a mesma planta é cultivada várias vezes seguidas, ela retira do solo os mesmos sais minerais. Logo, o solo vai ficando pobre desses materiais. No entanto, existe uma medida que pode ser tomada para proteger o solo. Dividir a área a ser cultivada e plantar um vegetal diferente em cada parte. Todos os anos deve-se alternar o tipo de vegetal plantado em cada uma delas. Esse processo é conhecido como rotação de culturas. Tal medida faz com que a produção dos vegetais seja mais sustentável, evitando o desgaste e a infertilidade do solo. Na rotação de cultura, nós temos aqui, cada ano ele vai fazer a plantação de um tipo de vegetal diferente, tá certo? E aí, aquele solo ele não fica totalmente desgastado. Ele pode realizar a plantação de várias coisas durante todo o ano. E durante cada ano ele pode também querer cultivar apenas um tipo de vegetal, tá? Proteger a mata ciliar. A mata ciliar é um tipo de solo que nós temos também. Nós sabemos que nós temos os cílios, que são esses cabelinhos aqui, do olho da gente, que protege o nosso olho. Ele dá a proteção para o nosso olho, para que o nosso olho não fique cheio de impurezas dentro, tá certo? Então, o que acontece? A mata ciliar, ela vive geralmente ao redor dos rios, próximo dos rios. O que é essa mata ciliar? Ela vai proteger os rios das impurezas, tá certo? A vegetação natural que fica nas margens do rio é chamada de mata ciliar. Observe na imagem ao lado como a mata ciliar serve para a proteção dos rios. Ela para a chuva, impedindo que ela chegue com força ao solo. Com isso, a mata ciliar evita que a terra das margens do rio se solte e caia na água. Sem a mata ciliar, os barrancos da beira dos rios se soltam e enchem o rio de terra. Nos lugares onde a mata ciliar é retirada, os rios podem ir se enchendo de terra e até desaparecer. Então, a mata ciliar, ela protege aquele rio, aquele local onde também a gente retira o sustento, né? No caso de muitas famílias ribeirinhas que vivem próximo dos rios, eles retiram seu alimento dos rios. Quando o rio próximo a uma fazenda é protegido pelas matas ciliares, a produção nas plantações e a criação de animais são favorecidas. Isso acontece porque nas atividades exigem grande gasto de água, que deve ser de boa qualidade. Por isso, proteger as matas ciliares torna uma fazenda sustentável. Produzir alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos são aqueles alimentos que eles não são feitos, plantados com agrotóxicos. São aqueles alimentos que são o mais puro possível, tá certo? Os agrotóxicos é como se fossem um remédio para matar as pragas que dão nas plantações, né? Aqueles bichinhos que comem as plantações, que destroem as plantações. Porém, esses agrotóxicos, eles são muito ruins também para a nossa saúde. Quanto menos agrotóxico, melhor, tanto para a vegetação, para o solo, para as plantações e para nós seres humanos. A produção de alimentos orgânicos também ajuda a tornar uma fazenda sustentável. Nesse tipo de produção, o agricultor cuida bem do solo e produz alimentos mais saudáveis. Isso acontece porque não são utilizadas substâncias que, apesar de aumentarem a produção, contaminam o solo. A água e os alimentos produzidos. Essas atacam as plantações. No caso, a maioria dos agrotóxicos eles são tão fortes que acabam atacando algumas plantações e algumas dessas plantações acabam até morrendo, tá certo? O problema é que ao mesmo tempo que aumentam a produção, os agroquímicos que caem no solo e nos rios são tóxicos para todos os seres vivos. Os alimentos produzidos de forma não orgânica, com frequência, estão contaminados com agroquímicos.
Muitas vezes, os agricultores também são contaminados ao aplicar o produto na plantação. Os alimentos orgânicos podem ser identificados pela presença de um selo representado na imagem ao lado. Todo produto orgânico tem que ter esse selo, tá certo? Todos os produtos orgânicos. Se ele não tiver esse selo, ele não é orgânico, ele é vindo de fazendas que cultivam com produtos com os agrotóxicos, que são os agroquímicos, né, que ele está falando aqui no texto, que fazem mal a todos os seres vivos. Agora você vai responder a página 119, de acordo com o que a gente acabou de falar, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a erosão do solo. Na página 120, 121 e 122, nós temos aqui um experimento, né? Um experimento que vocês iriam fazer na escola. Porém, esse experimento não é necessário realizar, tá certo? Não precisa fazer, só se você desejar fazer na sua casa. A erosão do solo é o desgaste do solo, no qual parte dele é retirada e levada para outro lugar. O calor do sol, as chuvas, os ventos e o uso inadequado do solo podem ocasionar a erosão. Na página 123, nós temos aqui a imagem de um pasto com vários pontos de erosão. A ação do sol, da chuva e dos ventos faz com que essa erosão se torne cada vez maior e mais profunda. Ó. Esse aqui é um perigo, né? Por conta que abrem-se valas, que são os nomes dados a esses locaizinhos assim que são estreitos e que a gente não consegue passar. São muito ruins de a gente entrar e são muito perigosos, né? A retirada da vegetação é a causa mais comum da erosão dos solos. Sem a proteção da vegetação, o sol deixa o solo seco e os ventos levam a terra. A chuva, ao bater com força no solo, faz com que a terra se solte e seja carregada pela água que escorre. Com a presença da vegetação, o solo fica protegido de tudo isso. Outra causa comum de erosão do solo agrícola é o excesso de animais no pasto. Os animais pisoteiam o solo e matam o capim. Os bois e as vacas geralmente escolhem um caminho e passam sempre por ele em fila. Dessa forma, vão formando caminhos sem vegetação, que pode funcionar como pontos para o início da erosão. Nós sabemos que um boi e uma vaca é muito pesado, né? Eles são muito pesados. Então, quando eles passam em grande quantidade em determinados solos, se o solo já for seco demais, ele acaba sendo um ponto de partida para a erosão daquele solo. E aí acaba danificando aquele solo, que antes era bom, né? Na página 124, 125, nós vamos responder aqui algumas questões sobre a erosão do solo, tá certo? Vocês vão pesquisar sobre o fenômeno chamado de desertificação. Vocês podem pesquisar no Google, tá certo? E vão responder as questões que tem aqui. O uso do solo para mineração. A mineração é a retirada de minérios do solo. Os minérios são rochas que são extraídas do solo para serem utilizadas pelas pessoas. Onde ocorre a exploração de minérios, dizemos que há uma mina. As minas fornecem minérios para várias funções. Para serem utilizados na construção de prédios, para fazer pregos e parafusos, panelas, moedas e latinhas de bebidas. O petróleo, que dá origem à gasolina, também é obtido por meio da mineração. A mineração ela ocorre em determinadas áreas onde existem mais minérios. As pessoas estudam bastante para poder encontrar esses solos que são ricos em minérios. E aí as empresas acabam extraindo muitos minérios daqueles locais, porém há muita complicação em torno disso. Por quê? Não sei se vocês conseguem lembrar, se vocês viram que teve uma barragem que destruiu parte de uma cidade. O que é que acontece? Aquela barragem é onde eles colocam os restantes das coisas dos minérios, né, os desejos, que eles não vão utilizar. Dessa forma, eles começam a criar como se fosse uma piscina cheia de restos de coisas que eles não utilizam. E aí, aquilo ali pode prejudicar mais ainda o ambiente, como prejudicou quando estourou a barragem de Brumadinho, tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no YouTube sobre isso, para vocês assistirem algum tipo de vídeo sobre isso, tá bom? E aí, o que aconteceu? Aquela lama, aquela sujeira, matou várias pessoas, centenas de pessoas, e matou muitos animais também, acabou com a natureza ao redor daquele espaço, né? E foi uma coisa muito complicada, que até hoje a maioria dos moradores que restaram naquele local
eles sofrem com esse tipo de desgaste da natureza que houve ao redor da cidade deles. As mineradoras, que são donas das minas e realizam a exploração dos minérios, devem recuperar o local quando a mina se esgota. Outro problema associado às minas é a ocorrência de rupturas de barragens, que a tia acabou de falar para vocês. A mineradora tem a responsabilidade de construir a barragem e realizar a manutenção para que não haja mais prejuízos ao ambiente. O Brasil se destaca quanto ao número de rompimentos de barragens. Em 2015, uma barragem na mineradora Samarco se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Pouco mais de 3 anos após a tragédia em Mariana, uma barragem da mineradora Vale também se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro do ano de 2019. A água suja da barragem se espalhou pela região e causou mortes e prejuízos para o solo, para os rios e para as pessoas que vivem nessa cidade e nas cidades próximas. Uma forma de reduzir o impacto da mineração para o ambiente é reciclando objetos de metal. Na reciclagem, os objetos que não são mais utilizados, por exemplo, latinhas de suco, voltam para as fábricas e servem de material para a produção de novas latinhas. Assim, não é necessário buscar mais minérios no solo. É importante também que o governo fiscalize a ação das mineradoras para diminuir os impactos do processo de mineração e para exigir que elas compensem o estrago que causam no ambiente. Essa atitude ajuda a proteger outras áreas e melhora a vida da população das cidades onde estão localizadas as minas. Em Minas Gerais, como é uma terra que tem muitos minérios, né, já o próprio nome diz, lá é concentrada a maioria das barragens que existem no Brasil. Então, por isso, lá acontecem esses acidentes com mais frequência, infelizmente, né? Que a gente tem que proteger a nossa natureza e não desgastar o nosso solo e a natureza. E aí vocês vão realizar a atividade da página 127 sobre a mineração, solos de minério, tá certo? E nós vamos para a página 128 e 129 para tratar do último assunto do nosso capítulo 16, que é o lixo no solo. Nós sabemos que o lixo, a gente não pode jogar o lixo no solo, na rua, na natureza, porque esse lixo ele impacta demais a nossa natureza, né? Nossa sociedade, a nossa vida, acaba atrapalhando também a nossa vida. Você joga o lixo na rua, aquele lixo pode ir parar no bueiro, e quando vem a chuva vem a enchente, e aí acaba com que a rua fique suja, toda cheia de lixo, com aquela quantidade de água que vem da chuva, às vezes muito forte, tá certo? Um dos problemas que mais afeta o solo é o lixo. As pessoas têm produzido muito lixo e não existe uma forma de fazer todo esse material desaparecer. Se as pessoas jogam lixo no chão, ele pode ser levado pelos ventos e pela chuva para os rios da cidade. Esse não é um destino adequado. Já o lixo recolhido pelos caminhões coletores pode ter 2 destinos, ou a reciclagem ou os lixões e aterros. Na maioria das cidades não existem reciclagens. E isso acaba com que sendo também um problema, porque se tivesse a reciclagem, a gente estaria destinando o lixo para uma coisa melhor, né? Para uma coisa boa para os seres humanos. Pois na reciclagem é onde a gente pega materiais como metal, papel, plástico e vidro e eles voltam para as fábricas se transformando em outros objetos. Nos lixões e no aterro, todo o lixo que não serve mais é levado para ser acumulado em uma parte da cidade, que é o que acontece aqui na nossa cidade. Muitos desses lixões e aterros, eles atraem baratas, insetos, bichos que podem fazer mal para o ser humano que vive próximo desses locais. O melhor a ser feito com os materiais que não são reciclados é acumular em depósitos, chamados de aterros sanitários, que protegem o solo e não são frequentados por animais. Que não cabe mais lixo em um aterro. Quando ele não cabe mais um lixo no aterro, ele é fechado, coberto por terra e deve ser feito um novo aterro em outro local. Então aqui na página 128 e 129, vocês vão responder a atividade da página 109 de acordo com o lixo no solo e a gente encerra o conteúdo de ciências desse ano, tá certo? Nós vimos vários assuntos durante todo o decorrer do ano e nós estamos finalizando com o solo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, vocês podem estar entrando em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a responderem, tá certo? Beijo, meus amores!